Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Médio Tejo em Revista. Como sempre, contamos com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos no Distrito de Santarém, pelo Distrito de Santarém, neste caso pelo PSD e pelo PS, respectivamente, e que nos vão aqui deixar o seu cunho pessoal em torno dos assuntos que têm marcado a atualidade de nossa região. Numa conversa, já sabe, que poderá seguir até bem perto das 19h30 nas nossas diversas plataformas. Vamos começar a falar no preço das portagens, quer na A13, quer na A23, duas vias estruturantes, não só na região do Médio Tejo, também no distrito de Santarém. E para situar os nossos ouvintes, espectadores, convém aqui começar também por falar na questão da A13, tidas já, e estas tarifas, entenda-se, como das mais caras de Portugal continental, e foram precisamente aquelas onde os preços mais subiram. E vamos a números para que não restem dúvidas. No que diz respeito aos veículos de classe 1, dentre os quais os veículos ligeiros, pagam agora mais 25 cêntimos numa ligação, por exemplo, de Atalaia a Ceiceira até Condeixa, já em Coimbra. Se olharmos para outras realidades de preços, constata-se que não há aumento igual de norte a sul do país, e só mesmo na A7, neste caso em Famalicão, Ribeira de Pena, e na A24 em Chaves, é que os valores se aproximam, neste caso com subidas de 20 cêntimos para a mesma classe. Ainda na subconcessão do Pinhal Interior, aqui a cargo da Ascendi, verificam-se outros aumentos. A classe 2, que passa a pagar mais 15 cêntimos numa extensão total do percurso. Classe 3 sobem os custos para 35 cêntimos, enquanto os da classe 4 têm uma subida de 90 cêntimos. Estas subidas, recorde-se, têm a ver com a extensão total do percurso. Vamos então, e feita esta introdução, vamos então dar início a mais um Médio Tejo em Revista. Hoje começo com Duarte Marques. Boa tarde, mais uma vez. Tarde. Muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui. É uma pergunta básica. Faz sentido este aumento de portagens? Não só na A13, também na A23, mas neste caso na A13, que já são aquelas que já é aquela que tem as tarifas das mais caras do país. Faz sentido que seja aquela também onde se registrem os maiores aumentos? Não faz sentido continuar a aumentar quando o discurso do Governo e da coligação que está no poder é que iam baixar as portagens. Se me perguntar se faz sentido, tendo em conta os contratos que estão assinados, faz sentido e era expectável, porque aquilo que dizem os contratos é que aumenta em função do valor da inflação. O que aqui temos que olhar com alguma verdade e com alguma responsabilidade é o seguinte: podemos discutir se o modelo de SCUT devia existir ou não, se o Estado devia ter feito autoestradas que é um privado que as constrói e que depois cobra uma portagem num contrato de muitos anos que é colocado ao serviço do Estado e dos portugueses, se faz sentido ter construído tantas estradas, com tantas vias, com tanta dimensão, com tantos meios, se isso era necessário para o país, se era isso que o país precisava, e se a forma como esses contratos foram sendo feitos ao longo dos anos, se isso faria sentido ou se foi feito de forma séria e correta. Ora, o Parlamento já teve uma comissão de inquérito sobre todas estas SCUTs e o resultado é muito claro. Portugal entrou no negócio das SCUTs pela mão do engenheiro João Cravinho, era ele ministro dos negócios das obras públicas de António Guterres. Antes dessa SCUT rodoviária havia uma SCUT que era a segunda ponte sobre o Tejo, que é de um tempo do governo PSD, feita por Ferreira do Amaral, e a partir daí, no governo de Sócrates, Paulo Campos e o engenheiro Sócrates foram os campeões das autoestradas e das SCUTs. Eu não gosto de dizer que... Não gosto de tomar, não é isso. Não gosto de tomar a parte pelo todo. Não é questão... Não é, foi querido pelo português. Mas nós não podemos dizer... Eu não sou contra o modelo de SCUTs. Eu não sou contra o modelo de parcerias público-privadas. Não sou. Sou contra o mau modelo de SCUTs, e nem todas estas autoestradas foram mal feitas, ou eram desnecessárias, ou o modelo é errado. Nós temos alguns casos que é óbvio que o Estado tinha que garantir mais investimento público, porque são estradas que não são rentáveis para um privado que as faça, e é nessas que o Estado deve estar, e naquelas que são rentáveis é mais fácil encontrar quem no privado o possa fazer. Eu costumo dar este exemplo. Por exemplo, na ferrovia. A
a linha de Cascais é uma linha que é rentável e qualquer privado quer agarrar naquilo. Fazer o investimento inicial, que são cerca de 500 milhões de euros, e não empatar em investimento público, porque há um privado que o quer fazer, tem interesse em fazer, e aquilo é rentável. O Estado deve ser fundamental onde não há interesse privado e, portanto, para servir as populações, o Estado deve, lá, chegar-se à frente. O que é que aconteceu aqui? A partir de certa altura, e a partir de João Cravinho, o Estado passou a construir autoestradas em modelo de escudo porque era fácil, não se pagava. O Estado não tinha que pôr dinheiro e, portanto, era fácil construir e depois as contas apareciam anos mais tarde. Nós fomos analisar os contratos da maior parte destas concessões e subconcessões, verifica-se que o maior custo para o Estado nestas concessões é vários anos depois da inauguração. Aliás, eu não posso dizer que é em todas, mas em média, na maior parte delas, o Estado, os encargos do Estado aumentam muito mais a partir, por exemplo, do 10º ano. Ou seja, o modelo de concessão pública ou privada das estradas e das subconcessões e das concessões é muito de fazemos agora, inauguramos e daqui a 10 anos pagamos cada vez mais. Além deste aumento, há um aumento previsto que está no próprio contrato, que é de ser aumentado em função da inflação. É o que aconteceu agora. O que é que aqui não bate certo? Não bate certo o discurso com a realidade. Ora, durante os últimos 4 anos de governo PSD-CDS, a esquerda em uníssono criticou as portagens e disse que ia acabar com as portagens. Aliás, o Bloco de Esquerda, nisto é o pior exemplo do PCP, são aqueles que durante 4 anos pediram para acabar com as portagens, o PS dependia do protagonista, mas o Bloco de Esquerda e o PCP pediram sempre para acabar com as portagens. Já aprovaram 3 orçamentos de Estado, as portagens não acabaram e continuam a pedir isso. Se isso fosse mesmo importante para o Bloco de Esquerda e para o PCP, tinham exigido isso no orçamento. Ora, porquê? Porque criticaram sempre o governo anterior, porque isso não estava no orçamento de Estado, baixar as portagens. E agora eu digo, mas também não podia estar. Não podia estar porquê? Porque as portagens fazem parte de um contrato que o Estado tem com estas empresas que não muda no orçamento de Estado. Até pode, indiretamente, mudar. Mas o Estado tem um contrato assinado e é um contrato leonino. É por isso que o anterior governo passou tanto tempo a tentar baixar e conseguiu, em alguns casos, e já aqui discutimos isso, o custo que o Estado tem com estas concessionárias. Ora, parece muito incoerente da parte, sobretudo, do PCP e do Bloco, e por vezes do PS, que são contra as portagens, são contra a existência de portagem na A23, mas na verdade é que já vamos em 3 anos de governação, 3 orçamentos de Estado, e as portagens continuam lá e têm até aumentado. Mas se quisessem, este cenário podia mesmo haver uma abolição das portagens neste caso? Podia, e teriam que indenizar da mesma forma as concessionárias. Porquê é que há portagens? E vamos agora aqui contar a história com alguma verdade. Não é com alguma verdade, com a verdade. A A23 era o antigo IP6. Exatamente. Foi construído sobre parte do IP2 e sobre uma estrada nacional. Se nos recordarmos, a primeira parte que é construída logo depois da A1 é logo aqui, acaba aqui em Torres Novas. Depois há uma outra parte que é construída com fundos portugueses, com orçamento de Estado, que vai praticamente até Rio de Moinhos Abrantes. O resto, até à Guarda, é feito com uma SCUT, ou seja, há um privado que constrói a estrada, financia a estrada. Mas a parte inicial não é SCUT, nunca foi. Não, é isso que eu estou a dizer. Calma, eu estou a explicar. No fundo, Torres Novas, até a Abrantes, nunca foi SCUT, foi o Estado que pagou. Torres Novas, de Abrantes, Rio de Moinhos, mais ou menos, até à Guarda, foi um privado que fez. E aí criou-se uma concessão. No fundo, houve um privado, que era a Ascende, e construiu, ficou com a concessão. Depois, governo Sócrates, Paulo Campos, o PSD diz que o governo estava em completo declínio, não havia dinheiro. E o PSD propôs... O PSD disse assim, os senhores têm que aumentar a receita, uma das soluções é colocar portagens. O PSD, na oposição, propôs, sim, que diz assim, temos que pôr portagens, porque isto não tem rei nem roque, e o Estado está falido, tem que ter dinheiro de algum lado. E, portanto, foi o PSD até que propôs esse sistema de portagens. Quem põe, de facto, as portagens? Vamos lá, também ser rigorosos. Foi o governo PSD. Não, foi o governo PS, foi depois das eleições. Eu já estou a admitir que foi o PSD que propôs, sim. Não baralhes. Quem pôs os pórticos chama-se Paulo Campos. Certo. E até há uma suspeição grande do ponto de vista judicial sobre o negócio desses pórticos. Foi o PS que escolheu onde é que punha os pórticos. E até durante um tempo houve aqui até algumas isenções durante este percurso. E, portanto, os pórticos foram colocados no espaço todo. E há aqui uma coisa, um erro que é cometido, que já é quase no nosso tempo PSD, em que é quando não tem o tempo do Paulo Campos, mas depois nós confirmámos isso, que é quando se põe as portagens, entrega-se a exploração da manutenção, etc., à mesma concessionária que tinha a SCUT. No fundo foi dizer assim, já que vocês têm 90% do troço,
está aqui 10% do troço que vai de Redemoinhos a Torres Novas e vocês exploram também isto. Portanto, foi uma espécie de negociação com o concessionário, dizer, vocês tratam da manutenção disto e recebem também as portagens desta zona. Foi isto que foi feito. Qual é que foi, para mim, o erro grave na altura do engenheiro Sócrates e do Paulo Campos? Foi quando renegociaram as concessões e deixaram de pagar às concessionárias em função do número de carros que lá passavam e passaram a pagar pela disponibilidade da via. Ou seja, até aí as concessionárias recebiam, imagina, um escudo por cada carro e depois disso passaram a receber um aluguer, passasse lá um carro ou passassem lá 1000 carros. É este contrato que é muito leonino e é muito negativo para o Estado português. O que é que nós podemos dizer? Que não faz sentido. Aliás, houve até uma grande divergência entre os deputados do Distrito, em particular a Karen Oliveira, do PSD, com o governo PSD, porque não concordava que isto fosse feito desta forma. Porquê? Porque de Torres Novas a Rio de Moinhos a estrada era uma estrada paga por fundos públicos, não era paga pelos privados e não deveria ter sido incluído nessa concessão. A verdade é que foi por uma questão até de simplificação do processo. Agora, nós podemos renegociar, aliás, eu recordo que aquilo que foi renegociado no governo anterior com os operadores das autoestradas foi uma redução dos encargos do Estado a pagar esses operadores e algumas delas com alterações muito profundas. Este governo agora não tem continuado essa renegociação ou até põe em causa a renegociação anterior. O que é facto é que isso também não tem a ver com as portagens, isso tem a ver com aquilo que o Estado paga todos os anos a essas concessionárias. Naquilo que são as portagens, é um contrato feito entre o Estado e essas operadoras, e portanto que esse próprio contrato prevê que sejam aumentados em função do aumento da inflação. Há aqui uma nuance que foi colocada ainda no governo PSD e agora reforçada ou estendida em alguns casos pelo governo atual, que é baixar essas portagens para os veículos comerciais e durante o período da noite. Mas são essas as únicas baixas que têm acontecido. Recordo, aliás, é bom que seja dito também, que aquela história das passagens grátis, das 30 passagens grátis por mês, ou o que era que havia na altura, houve uma queixa feita por uma Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Aveiro, e portanto não podia haver discriminação entre os portugueses. Ou seja, havia uma discriminação positiva para as pessoas que usavam regularmente essas vias, e isto foi na altura defendido pelo PSD, mas entretanto houve uma decisão judicial que obrigou a que fossem todos tratados por igual e portanto toda a gente pagava o mesmo número de portagens e não tinha descontos, mesmo que vivesse naquela área de residência. Eu já agora pegava nessa questão da discriminação. Na altura falou-se muito a tal discriminação positiva, aqui também para focar outra situação. Muitos foram os autarcas, o Costa, bem-vindo, boa tarde. Muitos foram os autarcas que no início de todo este processo chamaram a atenção para os problemas que a introdução de portagens poderia causar não só a residentes, a quem utilizava estas vias e utiliza diariamente, também a empresas. Esta tal discriminação positiva, agora já vemos que noutros pontos do país, neste caso de Aveiro, houve quem não visse com bons olhos a introdução deste tipo de medidas, mas não faria sentido não punir mais quem vive no interior, que não tem os mesmos serviços à porta de quem vive dos grandes centros urbanos? Bem, boa tarde a todos, boa tarde ao Feliciano, boa tarde ao Duarte. Separar que as duas autoestradas que passam na nossa região, nomeadamente no Médio Tejo, também ambas passam pelo Concelho de Tomar, curiosamente, há 23 não há fome, não há fartura. Há 23 teve isolado e agora... Quer há 23, quer há 13 que passam no Concelho de Tomar. Há 23 só ali numa zona muito a sul do Concelho, mas tem uma saída até no Concelho de Tomar, que é a saída da Roda, e há a 13 que passa e atravessa o Concelho de Tomar. São dois processos diferentes. A 13 é bom que se diga, para a bem da verdade, nunca foi uma SCUT, e é uma coisa que muitas vezes vejo escrita e que deve ser relembrada, nunca foi uma SCUT. Por isso, quando vemos informações que se baixaram os SCUTs, ou que houve uma baixa de 15% ou 20% para as SCUTs e que a A13 não foi contemplada, a A13 do ponto de vista jurídico e contratual nunca foi uma SCUT. Quando foi inaugurada já não era uma SCUT, por isso não pode ser contemplado de forma alguma nessa abordagem. Em relação às portagens do interior, o Partido Socialista durante muito tempo sempre foi contra a existência de portagens no interior. A história do Duarte, o processo
independentemente daquelas que são os adjetivos em relação à governação do Paulo Campos e do José Sócrates. Vais dizer que o Paulo Campos não pôs portagens. O processo é... Não, o processo, no fundo, é esse. Não, eu estou a dizer que o processo é esse. Não estou a dizer... Retirando a adjetivação, o processo, no fundo, é esse e não vale a pena também estarmos aqui a colocar. No caso da A23, há responsabilidades dos dois principais partidos e no caso da A13 também haverá responsabilidades dos dois principais partidos, até porque quando a A13 foi inaugurada já seria o Partido Social Democrata que estava na governação. Também foi um projeto muito caro, já agora relembrar, a A13 é uma autoestrada que ficou devido às pontes e aos túneis e aos viadutos que tem. É uma autoestrada que teve um preço de execução muito elevado. Agora dizer que também existe um problema. Existe um problema que, obviamente, que nós no interior defendemos, e o Partido Socialista historicamente tem defendido. Primeiro defendeu que não existe a portagem no interior. O Governo tem defendido e já houve algumas pequenas baixas em relação às antigas SCUTs, por isso é que também é importante ressalvar quais é que não são as SCUTs em relação às baixas do interior. Agora existem contratos leoninos, contratos que, para mim, do meu ponto de vista pessoal, partem de um erro, de vários erros de base. Um deles é estudos de viabilidade que deram completamente errado. Não me interessa agora também estar a discutir em que governo é que foram feitos. Há PPPs em ambos os governos e certamente foi num contexto muito próprio da governação do Partido Socialista que existiu, mas também as estradas estão lá. Muitas vezes discutimos onde é que está o dinheiro, por exemplo, dos bancos, quando se jeta para salvar os bancos. No caso, as estradas estão lá e servem às populações e têm essa vantagem em relação a outras situações. Agora, temos que realmente encontrar soluções e a solução terá que ser renegociar. Tentar renegociar, obviamente, que as empresas que têm contratos assinados leoninos tudo farão para dificultar o processo de renegociação, mas será sempre esse o processo. Permita-me só aqui, tanto o Duarte como o Hugo têm aqui focado esta questão de contratos leoninos. É uma adjetivação que muitas pessoas podem colocar não é culpa do Sporting como negativa. Não é culpa do Sporting. Mas sendo contrato leonino, juridicamente não haverá forma de o anular, de reverter aqui qualquer coisa? Porque quando se fala em contrato leonino, contrato que só é bom para uma parte. Certo. Não, são contratos em que o Estado, em que a indemnização, em que o Estado tem que colocar, em caso de ruptura do contrato, são noções de milhões de euros. Exatamente. E que certamente o Estado português não deve colocar em causa, porque estamos a falar de valores que seriam uma irresponsabilidade de serem colocados. Agora, eu acho que em relação à 13, também diferenciando os dois processos, até porque a 23 tem muito mais devido a passar por um conjunto de estudos, acaba por ter muito mais impacto mediático que a 13. Se referir que a 13 tem uma particularidade que nos dias de hoje deve ser lembrada. Toda a gente, infelizmente, já falámos aqui muito do incêndio de Pedrógão Grande e com graves consequências, e a 13 passa nesses conceitos, passa no conceito é a autoestrada que tem acesso a Pedrógão Grande, a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pera, também nos dando essa responsabilidade de tentar encontrar soluções. Ou seja, eu acho que é possível forçar uma de renegociação à concessionária. Será sempre muito difícil, mas terá que passar por aí. Forçar uma de renegociação que leva a uma eventual baixa dos preços. Eu acho que os autarcas de todo, e ainda há pouco, e ainda recentemente, no contexto de uma reunião com a Presidente de Câmara, Tomar, dizia isso, que ela tinha que convencer todos os autarcas do eixo que são apanhados pela A13, ou seja, desde o Sr. Presidente da Câmara de Condeixa ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, mas todos os presidentes pelo meio, que há de várias cores políticas que não, independentemente das pessoas que eu citei serem do Partido Socialista, mas nem é esse o caso, ou seja, há de presidentes de Câmara das duas principais forças políticas e eles todos subscreverem também um documento. Acho que seria uma ideia que daria força à situação e tentar, sendo obviamente difícil, uma renegociação que baixe os preços. Agora,
Aquilo que as pessoas Não é estranham Sim. e quem passa, e já que estamos a falar na A13, porque estamos a falar de uma via que não tem ninguém. perfil de autoestrada sequer, e para onde estava projetada a colocação de um serviço ali na zona da Aceiceira. Agora está-me Sim, sim. na Aceiceira, estação de serviço, que ninguém, também não avançou. Não avançou porque ninguém, tanto quanto sei, ninguém se manifestou com interesse em candidatar-se à estação de serviço. E agora faço esta pergunta: o que é que diferencia a A13, por exemplo, do IC9? Diferencia o próprio contrato de concessão. Mais que não seja isso, ou seja, obviamente a A13 é uma autoestrada que tem muitos problemas, é uma autoestrada que foi muito cara, que tem um conjunto de constrangimentos, é uma autoestrada que não tem em vários pontos perfil de autoestrada, não tem uma estação de serviço, por exemplo, qualquer autoestrada deve ter. Eu acho que aí, obviamente, deve existir da parte do Governo, sim, da parte do Governo. O Sr. Ministro Adjunto tem afirmado que o Governo pretende baixar as portagens do interior, afirmou isso há cerca de 2-3 meses. E depois disso aumentaram. Não, ou seja, não estamos aqui a discutir isso. Eu espero que o Governo, junto das concessionárias, aumentaram, como sabes, tendo como base os contratos existentes. Espero que o Governo, junto das concessionárias, renegocie as concessões das autoestradas. Acho que é a única solução viável. Obviamente que é muito fácil. Eu não serei irresponsável ao ponto de dizer que acredito que amanhã pode não haver portagens. Eu, se calhar, posso defender que não existe portagens no interior do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista ideológico, defendo. Agora, do ponto de vista prático, sei que neste momento é impossível. É muito fácil, e o Hugo começou por dizer isso ao início, foi o PS é historicamente contra portagens no interior e contra... Mas, quer dizer, isso também é daquelas conversas, eu sou contra, mas pronto. Mas, toda a gente é contra, ninguém quer pagar. Obviamente, eu também sou contra as portagens. Claro, eu prefiro não ter portagens. Agora, se perguntarem assim, que é aquilo que é a seriedade política. E eu aqui distingo um bocado o PS do Bloco e do PCP. Mas, eu disse que não havia hipótese de mexer nisso. O Bloco e o PCP não têm vergonha nenhuma e andaram sempre a dizer que tínhamos que baixar as portagens e agora aprovam-nas e aprovam os orçamentos de Estado. Com o Bloco e com o PCP é uma vergonha os chapos que eles engolem, a forma como mentem os portugueses. O Partido Socialista é uma estratégia diferente. Diz que são contra, mas agora tem que ser. E depois metem alguém sempre a dizer que vão tentar baixar. O ministro adjunto, que apareceu com essa conversa, vem dizer que nós vamos tentar baixar. Mas uma coisa que ele ainda não disse é que o ministro adjunto era advogado de algumas das concessionárias que fizeram estes contratos leoninos. O Sr. Ministro adjunto, Pedro Cisa Vieira, é o responsável moral e técnico da negociação por parte dos privados neste processo. Também o Sérgio Monteiro, antes de ir para Secretário de Estado, em alguns casos... Confundo as posições. Não, o Sérgio Monteiro era administrador da Caixa BI. Então, mas a Caixa é pública ou não é pública? Mas pronto, não comparemos. O Sérgio Monteiro não trabalhava para nenhuma concessionária. Sim. trabalhava para o Banco Público. Mas eu não estou por em causa a seriedade do Sérgio Monteiro, mas tu não ponhas em causa o Sérgio do... Mas não é seriedade, é alguém que conhece os contratos. Ou seja, se ele o doutor Pedro Cisa Vieira é o negociador de contratos, que escreveu os contratos de parte delas. Agora a questão aqui é outra, o problema de raiz não está nas portagens, o problema de raiz está no preço que o Estado paga anualmente a concessionárias privadas por terem feito estas estradas. E não é por acaso que o modelo de concessão e as concessões são dos investimentos mais apetecíveis, por exemplo, dos fundos de pensões estrangeiros. Porquê? Porque é dinheiro garantido. E aqui o grande erro do Estado português, este aqui tem cor, tem um nome, é Governo do Partido Socialista, José Sócrates, Paulo Campos e outros que tais, que decidiram fazer tanta estrada com tanta dimensão, cada uma delas. Eu quando digo dimensão, é com 3 faixas, é com tudo o que é do bom e do melhor, ao mesmo tempo, nos mesmos anos, deixando a fatura para pagar. Qual é aqui a responsabilidade do PSD nisto? Foi olhar e dizer assim, esperem lá, nós temos que pagar isto todos os anos, temos que começar a pôr portagens para que os utilizadores paguem um bocadinho do custo disto. E o PSD faz isto com boa vontade. Claro que não, ninguém quer fazer isto, mas ou cortava, se calhar mais na saúde, ou mais na segurança social, ou mais no apoio às empresas, ou mais na criação de emprego, ou então não cortava e não punha as portagens. É uma questão de não haver muita alternativa. Agora, o que não é sério
é passarem 4 anos a dizer que o governo não baixa mais portagens e não corta os contratos porque não quer, e depois estão lá há 3 anos e não conseguem fazer. Porquê que não conseguem fazer? Porque é praticamente impossível, porque os contratos estão bem feitos. Estão bem feitos na lógica do privado. E aqui há uma questão que para mim é moral. É a forma como nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, colocámos o custo disto tudo tão lá mais para a frente. Qual é que era a alternativa do Estado? Era chegar ao pé das concessionárias. Mas agora, a partir do ano 2020, o custo em PPPs vai baixar. É verdade? Claro, mas se não baixasse, nunca baixasse. A partir de 2020 vai começar a baixar. Nunca baixasse. Mas não vais dizer que foi porque o governo fez. Não, estava nos contratos. Não estava nos contratos. Agora, há aqui um período de crise muito grande, 2008, 2010, 2020, em que o grosso está lá todo a entrar. O grosso foi entre assim 2010 que o dinheiro foi 2020. feito. Em 2006, em 2007, em 2008, decidiram-se coisas que acabam por ser pagas. Tem conta aqui mais um detalhe, uma história que é importante. Não é por acaso que Teixeira dos Santos, quando era Ministro das Finanças, eu sou insuspeito para defender Teixeira dos Santos, mas naquela altura era necessário que houvesse um parecer, isto vem do tempo da Ferreira Leite, sempre que se fizesse uma PPP em qualquer área, o Ministro das Finanças tinha que dar parecer. Ou seja, se o Ministro da Educação quisesse fazer uma PPP para fazer uma escola, o das Finanças tinha que dizer que sim ou que não. Se o Ministro da Saúde quisesse fazer mais um hospital, com uma PPP, o das Finanças tinha que dizer que sim ou que não. Então, no tempo do Engenheiro Sócrates, houve ali uma alteração legislativa, que foi muito simples, que foi, a partir de agora, todas as PPPs lançadas por entidades públicas ou por empresas privadas de capitais públicos não necessitavam de parecer das finanças. Passado umas semanas, o Governo altera o estatuto jurídico das Estradas de Portugal. Deixou de ser uma empresa pública para ser uma empresa pública privada de capitais privados. O que é que aconteceu com isto? Podem-se fazer PPPs rodoviárias sem ter que perguntar ao Ministro das Finanças. Não sei se recordam, o Ministro das Finanças, Campos e Cunha, demitiu-se porquê? Porque não queria mais PPPs e não queria aqueles endividamentos. E Teixeira dos Santos deve ter dito assim: ok, eu não me importo, mas eu não assino. E o Dr. Costa Pina, que era o Secretário de Estado, montou isto tudo. E o Paulo Campos, o engenheiro Paulo Campos, também Secretário de Estado da altura, montaram este esquema todo e a partir daí lançaram 12 subconcessões e concessões e não sei quantos. E foi um fartar vilanagem a fazer estradas. Mas as estradas estão lá. As estradas estão lá, mas eu faço uma pergunta. Vamos daqui, nesta estrada, no IC13, e vamos fazê-la toda. Na A13, vamos e fazemos-la toda. Cruzamos com 7 carros. Não é isso. É que eu questiono a necessidade de ter sempre 2 faixas ou a alturas ter 3 faixas. Não tem 3 faixas em altura e ter esta capacidade toda. Não, ou seja, nenhuma altura tinha nós vamos a Espanha. O que é que nós precisávamos daqui para ir para Coimbra? Precisávamos de 2 vias para cada lado? Ou se calhar precisávamos de uma estrada rápida, de uma estrada com este traçado, em que houvesse alturas que havia uma faixa para lá, outra faixa para cá, e houvesse no fundo sempre 3, como há nos IPs, por exemplo. Não é por acaso que Espanha tem quirradas de quilómetros de IPs, sim, em que há alturas que podes ultrapassar, outras que não, em que tens traços contínuos e traços descontínuos, e aquilo serve perfeitamente. Ou seja, numa A1 é exigível que seja assim, separadores, uns de um lado, outros do outro, em muito trânsito. Nestes casos, se calhar, bastava ter menos investimento, menos dimensão e ter uma estrada na mesma. Isto faz lembrar o exemplo das escolas da Parque Escolar. Nós fizemos coisas a mais, com dimensão a mais, sim, e que nós não tínhamos capacidade nem dinheiro para pagar. Mas o PS já foi julgado por isso em 2011. Mas não é ser julgado. Nós não temos aqui analisar as consequências de hoje. Não me viste a defender aquele modelo das PPPs. E perceber porque é que as coisas chegam. Eu percebo, eu compreendo. Vamos ver, eu não estou a criticar o Governo por não conseguir baixar as portagens. O Governo está... Eu estou a criticar o facto de o PS passar 4 anos a dizer que é uma vergonha não conseguirem baixar os custos dos PPPs, uma vergonha que eles montaram, e portanto a culpa agora é nossa. No programa eleitoral do PS não existia nada, ouvir o PS dizer assim, portagens. Não, nós vamos baixar, já vamos em 3 anos, afinal era tão fácil baixar e não conseguiram. E portanto é que eu separo aqui o Bloco e o PCP. O PS vai dizendo, deviam conseguir e não sei. O Bloco e o PCP continuam a pedir que se baixe. Mas sabem que isso não é assim, porque ou o Estado chega e nacionaliza as autoestradas e paga uma indemnização brutal, porque alguém a pôs lá no contrato. E que eu acho que ninguém defendeu. Ou então faz aquilo que o governo do PSD fez em muitos casos, que é negociar com estas empresas uma forma concertada para baixar os encargos para o Estado. E obviamente aquilo não é a Santa Casa da Misericórdia. E portanto, o que é que o Estado dá em troca?
se calhar baixar a exigência em algumas coisas, Na entre manutenção. as quais nos custos de manutenção, que também não significa passar para as estradas de Portugal ou para as infraestruturas de Portugal essa manutenção. Mas aquilo que eu percebi desta comissão de inquérito que fiz parte é que os contratos de manutenção também são um exagero. Há aí contratos de manutenção que até exigem ter lá uma máquina, um limpa-neves. Depende também, se for na A24... Não, mas é que não é. Ou seja, Ou seja, há ali alguns exageros do nas caso. exigências de manutenção, que, por exemplo, no caso da Alemanha e no caso de França, são muito menores. Eu já aqui uma vez expliquei isto. É como tu teres 10 pontos, 10 estrelas de manutenção. As nossas estavam todas nas 10 estrelas. E se calhar bastava estar nas 5 ou nas 6. É esta alteração dos custos de manutenção que tenta baixar. É este o caminho que o Estado pode Estado fazer. tem que encontrar uma é uma solução. das formas. A outra forma qual era? O Estado arranjar um investimento, um crédito, por exemplo, no BEI, que permitisse resgatar algumas destas estradas. Ou então outra coisa que não é legal, e o Estado não pode fazer, mas era com alguns destes parceiros renegociar outras coisas e outras benesses. Mas no Estado de Direito isto não é impossível. No direito comunitário Se fosse isso não é. entre empresas privadas, isto era possível. Perdões de dívida, etc. Aqui neste caso não é possível. E, portanto, das duas, ou o Estado consegue substituir as receitas das portagens por outras receitas para o Estado, para contratar médicos, enfermeiros, etc. Ou então consegue renegociar com as empresas. Pronto, para que fique claro, há aqui, primeiro de tudo tem que haver vontade, é isso? Existe Eu não vontade. tenho dúvidas que Existe vontade. toda a gente tem vontade. Uma coisa é ter vontade e ter só conversa, ou realizar. O Estado, no caso destas regiões... Ou o Estado mais- está então nas mãos desses tais contratos Não, leoninos? o Estado para baixar as portagens... O Estado pode fazer isto. Resta saber se tem dinheiro ou não tem. O Estado pode, por exemplo, baixar as portagens. Uma coisa que parece óbvia é muito injusto que o preço das portagens da A23 ao quilómetro seja muito maior que o da A1. Quer dizer, Estamos de acordo, é isso. mais barato ir daqui a Lisboa do que ir de Torres Novas a Mação, por exemplo. Isto não faz sentido. Ou ir de Tomar a Coimbra no IC13, não faz sentido. E, portanto, o primeiro passo seria nivelar o valor das portagens, cada um paga, porque isto é muito injusto. O segundo ponto era o Estado assumir que o interior é uma prioridade e, de facto, discriminar positivamente estas estradas. Como não pode baixar só para os habitantes de Tomar, só para os habitantes de Abrantes, Que era um princípio até correto. vamos que era um dizer. princípio que nós podemos até achar que faz Correto. sentido, o que é que pode fazer? É baixar no seu total e com isso conseguir compensar nas receitas de outro lado qualquer. Agora, isso é uma questão de vontade política, isto é como nós temos no investimento no interior. Há vontade e há possibilidade ou não há. Eu não vou fazer a demagogia e dizer que só não fazem porque não querem. Quer dizer, fazem, se quiserem fazem, têm é que abdicar de outras Bem, coisas. Eu acredito, Como tudo na vida. se me permitem, acredito, atendendo às declarações que tem 2 meses do Ministro Adjunto Pedro Cisa Vieira, até pelo peso político e que o próprio Ministro tem, e do conhecimento técnico que o Ministro tem, acredito que as declarações do Ministro Pedro Cisa Vieira, dizendo que era possível baixar as portagens do interior, não foram colocadas de ânimo leve. Acredito e assim espero que aconteça, porque realmente continuar a pagar no interior portagens superiores aos do litoral. Continuar com E já agora, o distrito de Santarém Médio Tejo é considerado interior? o Médio Tejo é considerado O médico interior. não deixa dúvidas. O Médio Tejo é considerado interior. O distrito de Santarém já é mais complicado, porque eu acho que ninguém pode dizer que Samora Correia é interior. Estamos a falar do Médio Tejo. O Médio Tejo não deixa dúvidas nenhumas que é interior, não. O distrito de Santarém é outra coisa. O Lesírio Pergunto Tejo... isto, tendo em conta essa avaliação na diminuição de portagens, o que é que poderá ser considerado como interior ou não? O Médio Tejo é interior e não tenho qualquer dúvida disso. Quer dizer, Ferreira do Zézer, Sardual, Mação, Abrantes, Tomar, são claramente interior. Torres Novas, ou seja, obviamente Tomar, Torres Novas e Abrantes e o entrocamento e Orém sem necessidades têm um contexto um pouco diferente. Obviamente que depois os outros concelhos têm outra dimensão diferente, mas não deixa de ser interior. Eu diria que a consideração mais importante e que nós devemos usar, e eu acho que todos devemos usar, é, mais do que falar de interior, é considerar o Estatuto de Território de Baixa Densidade. É isso que nos dá Mas atenção, algum capital. O Estatuto de Baixa Densidade coloca Abrantes, mas não coloca Tomar no Estatuto de Baixa Densidade. Mas pronto, mas são realidades diferentes. Hugo. Eu sei, eu percebo. Repara, por exemplo, Viseu. Não há dúvida que Viseu é interior. Mas o Conselho de Viseu O não tem... Conselho de Viseu não é um tem- território de baixa densidade. É isso. Porque nós não podemos querer ter toda a gente no litoral. Claro. O problema, o que está em causa, não é estar no interior, é ter baixa densidade. Porque, por exemplo, a cidade de Tomar não tem problemas de interioridade. A cidade em si não, o Conselho já tem. O Conselho já pode ter. O Pronto, Conselho é já esta a tem. diferença. O Conselho já tem. Ou seja, o problema é o despovoamento.
E o despovoamento tanto existe em Tomar, no Conselho de Tomar, como existe num Conselho de Mação, em que o despovoamento é total. Portanto, há diferenças. Viseu não é um concelho com o Viseu, Conselho de Viseu e a cidade de Viseu são cidades do interior que têm as vantagens dos grandes aglomerados populacionais. Mas, portanto, há zonas ali à volta que são de baixa densidade populacional. E é isso que nós devemos procurar corrigir. Não queremos ter toda a gente no mesmo sítio, portanto estamos a criar um novo problema, mas ter os territórios mais equilibrados. Se calhar mais vale não ter gente em algumas zonas, mas também não os deixar para lá dispersas, sozinhas, desprotegidas. Imagina, se o Estatuto de Baixa Densidade permite colocar conselhos como Ferrazeses, ou Sardual, ou a Mação, que as autoestradas estão colocadas. Por claro, isso, lá está. E o conceito de interioridade é muito relativo. Porque, por exemplo, há concelhos que estão próximos do litoral, mas são de baixa densidade. Ou têm pouca gente. Lá está. Dizer que Rio Maior é interior, Distrito de Santarém, não é. Não é. Mas, por exemplo, Torres Novas é interior. Tenho muitas dúvidas. Tomar, Ferreira do Zezer já é. Entroncamento em Tomar e Torres Novas estão noutra dimensão. Pronto, alguém diz que entroncamento é interior. Abrantes depende. Quer dizer, tem uma ligação brutal a todo lado. Aquilo não tem território de baixa densidade, porque é só território povoado. Não, aquilo tem densidade populacional. São aqui realidades diferentes. Não se pode dizer que o entroncamento seja um concelho do interior, eu acho que felizmente, ou para a situação que tem, não é. São diferenças de realidade bastante diferentes. É como, por exemplo, Castelo Branco é de Caras interior, o concelho de Castelo Branco, mas não é um território de baixa densidade. Sim, uma Covilhã. Daí a minha questão. Não há problema nenhum. Muitas vezes fala nisto. Quem está em Lisboa se conhece a realidade do país, nomeadamente do interior. A questão do interior e a questão dos territórios de baixa densidade ou qualquer outro critério estatístico que seja encontrado, mas esse critério existe e é aceito até pela Associação Nacional de Municípios, noutros contextos pode não resolver alguns problemas concretos. Mas no contexto das autoestradas resolve esses problemas, porque a A13, não tenho dúvidas nenhumas que é mais importante até sequer para o Concelho de Ferreira do Zezer do que é para o Concelho de Tomar. A A23 é mais importante para o Concelho de Mação do que é para o Concelho de Tomar. Dar-me daqui o exemplo de duas autoestradas que passam no Concelho de Tomar, mas que, certamente, a A13, passando a A13 no Concelho de Tomar, excetuando a ligação que existe entre Tomar e a Atalaia, o entroncamento, tirando essa ligação, mas que também não é muito utilizada, porque existe vamos aqui ser sinceros, existe uma alternativa paralela ao lado, ou seja, excetuando aquele troço que todos conhecemos com uma alternativa paralela ao lado, não é uma estrada que seja usada por muitos tomarenses no dia-a-dia, porque não existe tanta ligação assim entre Tomar e Coimbra diária, e todos sabemos, ou seja, a ligação acaba por ser mais para outras vias, ou mais até via, se calhar, para Leiria, mas para por Lisboa. outro lado, esse paralelo entre as duas vias faz com que, por exemplo, veículos pesados passem por dentro das localidades. Não, mas no caso não passa em nenhuma localidade. Neste caso não há localidade, sim. Neste caso. Ou seja, a existência de alternativas, para mim, é um mau exemplo em muitos casos, porque e depois a seguir vamos falar desse ponto, também das infraestruturas e às estradas nacionais na nossa região e no nosso distrito e também no Médio Tejo, que estão bastante degradadas também pelo facto da passagem de veículos pesados e que, obviamente, a questão das portagens coloca ainda mais pressão sobre a passagem de veículos pesados. Naquele caso em concreto não passa por nenhuma localidade, mas existem, obviamente, que a inexistência de portagens, a existência de portagens coloca alguns constrangimentos que é o trânsito de pesados a passar no centro dos eixos urbanos, no centro de Tomar, no centro do entroncamento. O caso mais grave. Novas. Eu vou dizer o caso. Há um caso que eu tenho que falar, que é o caso mais grave de todos, e não tem comparação com o resto não tem comparação no país, que é o caso em que a população é mais prejudicada, que é o caso da Chamusca. A Chamusca tem um ecoparque que... Mas já lá vamos a esse ponto, eu não quis falar desse ponto, queres falar desse ponto. Mas desses casos... Só dizer aqui uma coisa para rematar o assunto. Sim. Vamos lá ver, nós não vamos tentar alterar as portagens de uma autoestrada porque há um concelho do interior chamado Sardual ou Mação, Ferreira, e porque lá no meio há um como Abrantes ou como Tomar que não são tão diversificados. Não é esta a questão que está em causa, é decidir se há 4 ou 5 vias estruturantes numa região que devem ser isentas de portagem para isso servir de atrativo quer para a indústria, quer para quem lá vive. Ou seja, isto não é a pensar naquele tipo que vem à sexta-feira à Mação, não é o meu caso.
Portanto, venho à sexta-feira, ou venho à segunda, ou venho à terça, e portanto vou para Lisboa durante a semana e venho ao fim de semana para casa. Não é para mim, nem é para as outras pessoas que fazem isto. Até pode ser para os incentivar a voltar mais vezes a casa. Até pode ser. Mas o que é estratégico não é isso. É estratégico para aquelas pessoas que todos os dias têm movimentos de um lado para o outro. Mais pessoas, por exemplo, que vão de Abrantes trabalhar a Mação, ou as de Mação vão trabalhar a Abrantes, mas sobretudo para as empresas que têm a sua atividade nesta região e que são prejudicadas por isto quando já estão num contexto muito, muito prejudicial. Ou seja, aqui o importante, talvez, sejam mesmo as empresas. Ou seja, dizer às empresas, vão para aqueles concelhos, porque lá é mais barato as portagens. E isto devia ser um incentivo, porque hoje em dia já não basta estar longe, como ainda tem que pagar as portagens mais altas. Veja uma empresa de caminhonagem, uma empresa de transportes, ou uma empresa que produz algo que tem que exportar e vender, que está no interior, que já são heróis. Abrir uma empresa no interior é um herói, que ainda por cima pagam as portagens mais caras. Ou seja, se calhar mais do que baixar os impostos para o interior, ou baixar outro tipo de coisas, se calhar é baixar as portagens. E não só, também temos a ligação entre hospitais... Sim. Quer quem vá para Abrantes, quer quem vá para Torres Novas. Acabam por ter que ir. Sim. Pronto, mas eu ir por uma pessoa que vai ao hospital uma vez por ano, por isso é que eu digo, a prioridade aqui, apesar de serem as pessoas, indiretamente são as empresas e aqueles que produzem, que dão emprego a essas pessoas, que financiam essas pessoas, porque aí é que nós podemos... Se tiverem caixas, não se fixam no interior. Exatamente. Nós precisamos de gente a trabalhar no interior e de empresas no interior. E se deve haver aqui um incentivo, porque vamos lá ver, eu costumo dizer uma coisa que é, não é pelo facto de haver uma escola primária numa aldeia com 500 pessoas que vai fixar lá as pessoas. Já lá estavam, as pessoas foram-se embora na mesma, não é? As pessoas foram-se embora da mesma, das aldeias com muitas pessoas. O que fixa é emprego. E quem quiser fizer populismo com isto, vai perdido, acaba sempre por ficar sem razão. Aquilo que fixa é o emprego. E uma empresa que digam assim, olha, vais montar a empresa em Tomar, não ficas em Lisboa, e tens, e para compensar a distância, tens aqui uma redução de 10%. Para ficares ao mesmo nível de custos de Lisboa. E eu digo, então, mas se é para ser igual, mais vale ficar em Lisboa. Ou seja, a vantagem competitiva continua a não existir. Ou seja, a única forma que há de resgatar estas coisas é ser mais benéfico, sim, vir para o interior. Porque para as pessoas é melhor, de facto, viver mais tempo, o ar é mais puro, a esperança média de vida dos concelhos do interior é melhor, tem outro tipo de qualidade de vida, se calhar saem às 5 ou às 6 e passar 10 minutos estão em casa, tem muitas vantagens, mas é preciso que haja cá emprego e, portanto, para inverter este ciclo tem que haver medidas estruturais, e estruturais são aquelas que fazem a diferença e acrescentam valor. E, portanto, diria assim, se um governo quiser, de um dia para o outro, começar a empurrar empresas para os sítios onde elas não existem, onde também não existe a população para trabalhar, atenção, porque isto é um ciclo que tem que ser acompanhado, uma das questões era, ok, nas portagens do interior não se paga. Ou então as empresas, em vez de pagarem, pagam menos 20% de IRC. Não é esta das empresas, é onde está a mão de obra. Porque não podemos permitir que empresas que têm uma mão de obra toda em Lisboa criem uma sede social em Tomar para pagar menos. Isto também não é sério. Essas empresas não nos interessam. Permita-me só aqui acrescentar este ponto ainda em matéria de portagens, e já que aqui tanto falamos em discriminação positiva, agora se calhar este é um claro exemplo de discriminação no pior sentido da palavra, que tem a ver com estes pórticos e com as chamadas taxas administrativas que os automobilistas, exceção feita a quem tem, a quem adquire o sistema Via Verde, mas quem não tem o sistema Via Verde é confrontado com este acrescente de 28 cêntimos. Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, é um modelo... Mas dura desde o início. Dura desde o início, mas não faz sentido, é uma discriminação e não tenho dúvidas nenhumas disso. E o modelo de pórticos e depois pagamento posterior e depois com custos para as pessoas é um modelo, excetuando para aqueles que têm a Via Verde, é um modelo que não faz sentido. Não faz sentido. Já para não falar na questão da autoridade tributária cobrar, sim, eu há dias paguei... A autoridade tributária cobrar... Há dias paguei quase 2.000 euros, porque tive, e aproveito para avisar as pessoas, quem tiver uma coisa, como é que se chama aquele Via Verde? Dispositivo Via Verde e um multibanco associado, tem que ter cuidado. Se por acaso perder o multibanco, comigo aconteceu várias vezes, depois se pede uma segunda via, tem que ir trocar. E aquilo parecia-me amarelo, eu não reparava, não liguei nenhuma, tinha um e-mail que não usava, e de repente paguei uma brutalidade,
porque nunca tinha percebido que o multibanco o cartão não é a conta multibanco, não é a conta de bancária. Portanto, basta trocar de cartão, tem que se ir à Via Verde trocar o cartão que está muita associado. gente tem sentido isso na pele. Isto é surreal. Não, É surreal, e essas taxas são ainda mais surreais. São. Eu acho que neste caso, e a Assembleia tem feito algum trabalho, por exemplo, na questão das taxas bancárias, mas os bancos inventam sempre uma nova taxa. Neste caso em concreto, neste modelo de cobrança de portagens, É um modelo errado. hoje a experiência vem-nos dizer que não pode ser Não assim. pode ser assim, não. O problema é que foi mais barato fazer assim do que estar a pôr pórticos de portagem em todo lado, e portanto os tais, como há muitas saídas, Sim, foi como há um modelo muitas que na saídas, altura encontrou-se uma solução destas, dos tais pórticos, como eu costumo chamar, os pórticos do Paulo Campos, para cobrar desta forma, mas de facto não faz, já se provou que não é a solução mais eficaz. É verdade que o desejável, e nós não podemos obrigar as pessoas a isso, o desejável era que toda a gente usasse a Via Verde, era mais barato, era mais simples. Não podem ser obrigadas. Mas não podem ser obrigadas, mas a verdade é que ajuda muito e resolve muitos problemas, é muito mais cómodo, é muito mais eficaz. Agora, até havia aquela questão ali da chamada curva da Ataleia, sai-se da A23, entra-se na A13, sim, mas isso, 5 cêntimos só por passar naquele pórtico, mas depois quando a pessoa vai mesmo pagar, de qualquer forma, paga 33 cêntimos, 5 mais 28. Sim, Ou seja, sim, não isto faz sentido nenhum, e acho que aí estamos de acordo. Não defendo minimamente o consumidor. São taxas que nem sempre ao Estado, são taxas de operação que não fazem sentido nenhum. Em relação à discriminação, obviamente que existe uma discriminação. Se me permitirem, eu também há aquela lógica do Parlamento dos Jovens que o Duarte também tem feito, e que todos os deputados fazem, infelizmente. Este ano o tema tem a ver com a discriminação de género e com a igualdade de género, mas eu num debate num determinado concelho aqui do Distrito, até pode ser que foi em Ferreira do Zézer, comentava com os estudantes da escola secundária de Ferreira do Zézer que se calhar uma discriminação que também existia e que se calhar perguntava-lhes se não havia também uma discriminação no nível de igualdade de oportunidades. Um jovem de Ferreira do Zézer tinha as mesmas oportunidades que um jovem que vivesse em Lisboa. Ou seja, as oportunidades já não, infelizmente, devido a vários contextos, já não são as mesmas. E depois ainda colocamos estas dificuldades. Por isso, obviamente, que temos que... Discordo, e obviamente que perceio a razão jurídica que levou à queixa da Câmara Municipal de Aveiro, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro da altura, que não é o atual, mas que realmente também não se queixam da discriminação, ao contrário, porque se calhar os habitantes de Aveiro têm um conjunto de oportunidades que os habitantes também do interior do país também não têm, ou seja, não devemos encontrar formas de responder à discriminação do interior. E neste caso concreto destas taxas e taxinhas que estão associadas e que não são de forma alguma receita para o Estado, são receitas de operação, devemos procurar, como muito bem disse o Duarte, o exemplo das taxas bancárias é um bom exemplo, e há outro tipo de taxas que tem que acabar, e acho que a Assembleia da República, neste caso concreto também, como tem feito noutras matérias em relação também à defesa do consumidor e à defesa das pessoas, em várias matérias também aqui deve-se colocar em campo. Só mesmo para terminar este tema, sentem que os presidentes das diversas câmaras por onde passam estas vias têm estado unidos e têm feito chegar a quem de direito efetivamente os problemas que sentem por este aumento de preços e pela presença de portagens tão caras nas respectivas regiões? Tem havido aqui um trabalho conjunto ou ainda é preciso fazer mais e melhor? Na sua maioria tem estado, obviamente com diferentes abordagens, também estamos a falar de pessoas diferentes, mas na sua maioria tem estado em consonância com aquelas que são as preocupações. Mas eu ainda há pouco, no início desta conversa, disse que propus à Sra. Presidente da Câmara tomar um documento conjunto que ela falasse com os presidentes de Câmara toda a A13 para fazer essa pressão. Eu acho que, obviamente, que tem existido, mas deve existir mais. E se calhar, em alguns casos, como já foi há alguns anos atrás, também vai-se deixando também deixar a luta, o trabalho de pressão, deixar um pouco para outros temas que também são importantes e que também levam, obviamente, os autarcas a fazer um empenho. Agora, acho que os autarcas são parte essencial, porque se os autarcas estiverem todos os dias à porta do governo a exigir que as portagens sejam baixas, tem uma pressão, independentemente que o governo seja do Partido Socialista, seja do Partido Social Democrata, até porque, volto a dizer, há autarcas dos dois principais partidos nesta questão. Obviamente, se os autarcas estiverem unidos, independentemente da sua cor política,
independentemente do governo hoje ser do Partido Socialista e no fim das próximas eleições legislativas poder ser ou não poder ser, eu espero que seja, mas independentemente disso, obviamente se os autarcas estiverem unidos, será sempre mais fácil a resolução do problema. Eu só queria dizer aqui uma coisa que parece justo que se diga, que é, vamos lá ver, eu percebo a boa intenção do Hugo, fazer uma carta aos presidentes de Câmara todos, tem força, claro que tem, mas não é mais do que um baixo-assinado e fazer uma carta e o governo faz ou não faz. Eu acho que a pressão é tão grande para que isto se faça, porque é tão importante, que essas cartas servem muitas vezes para que os presidentes também possam dizer, olha, à população, nós pelo menos fizemos isto para tentar e é legítimo que o façam, eu não ponho isso em causa, só acho que isso não vai resolver o problema. Não, também não disse que resolvia, que pronto, não, estou a desvalorizar um bocado, mas não estou a dizer que é um disparate, estou a desvalorizar. Agora, reparem, há aqui uma grande diferença, eu há dias sou muito crítico da postura da autarca de Abrantes enquanto líder do Médio Tejo. Quando era um governo de PSD, qualquer lágrima que surgia por aí era logo um comunicado, uma reação duríssima contra o governo. Agora, a estratégia da Sra. Presidente da Câmara de Abrantes é, há um problema, convida o governo a vir falar com os autarcas. Mas comunicados, posições duras e tudo, isso já não acontece nada. É uma forma de estratégia. Há uma coisa aqui que é diferente. Se reparar, quando houve a primeira fase das portagens, em 2008 ou 2009, o Presidente da Câmara de Mação, na altura era o Saldanha Rocha, veio para a rua para manifestações, ele e o Presidente de Câmara de Castelo Branco, que era do PS e o meu do PSD, com essa campanha contra o governo de então. No governo PSD, o governo de Passos Coelho, Saldanha Rocha e Vasco Estrela, já Presidente de Câmara, voltam a dar a cara contra as portagens do governo do PSD. Há aqui uma forma de estar diferente. Também o Miguel Borges, no Sardual, fez o mesmo. Há aqui uma questão diferente. Dá-me ideia que os presidentes de Câmara do PSD vêm para a rua, seja o governo do PSD ou do PS. Quando falamos de governos de PS, os presidentes de Câmara do PS calam-se e vão negociar com o governo ou fazem uma cartinha a protestar. A negociação é sempre positiva. Não é positiva, é dizer, vamos lá falar. Mas eu queria ver, o que eu às vezes gostava de ver, é que eu tenho orgulho quando o meu presidente de Câmara protesta em público contra um governo da mesma cor. Repare, o Presidente de Câmara de Santarém foi muito criticado, o Ricardo Gonçalves, porque várias vezes foi criticar o governo de Passos Coelho. E fez bem, mas é muito raro ver presidentes de Câmara do Partido Socialista a ter essa coragem de vir para a rua denunciar. E isso ficava-lhes bem às vezes. Olha para aqui para o Conselho de Tomar. Não, mas ficava-lhes bem. Porque às vezes não basta fazer uma cartinha ou tomar uma pessoa na Assembleia Municipal. Não, é dar a cara, ir para as televisões e dizer vamos partir a louça porque isto é uma vergonha. E muitas vezes eu olho para o Conselho de Tomar, mas não tenho visto isso assim, não tenho visto isso às vezes que justifica. O caso de Tomar não vejo quando devia ver. Não vejo, por exemplo, no caso de Abrantes também não vejo. E vejo as pessoas a ficar, não, nós vamos fazer uma reunião, vamos resolver. Eu sei que se deve começar sempre por uma reunião para resolver para tentar resolver, claro, para tentar negociar. Mas não podem ter um double standard. Eu defendo que só se deve ir para a rua depois de não tentar negociar. Não devem ter double standards. Não devem ter, num governo do PSD vão logo para a rua, num governo do PS vão primeiro negociar. Eu pessoalmente já me conheço minimamente. Eu defendo que primeiro se negocie e depois se não for possível negociar ir para a rua. Eu só acho mal é que os presidentes de Câmara, muitas vezes, quando são governos da sua cor, fiquem calados. Quando são do outro lado qualquer, basta haver uma constipação, é logo uma guerra. Tu também tiveste um presidente de Câmara aqui em Tomar que fecharam aqui valências no hospital e que ficou calado no mas também foi julgado por isso também eleitoralmente. Ou foi julgado por isso eleitoralmente, ficou calado, não ficou calado, não, se calhar não gritou como vocês gritariam, mas agora o que é? Mas agora vou perguntar. E agora conseguiu-se reabrir e é uma desgraça o que aqui está. Porquê? Abriu-se o serviço e vai-se melhorar. É como abrir uma capoeira. Abrir uma capoeira sem médicos é a mesma coisa. Mas é verdade. E tu sabes, o Feliciano já aqui falou uma vez sobre isso. Sabemos que o serviço deve ser melhorado. Não é que às vezes é enganar as pessoas vão ao engano. Nós já vamos falar sobre esse assunto. Mas repara, nós desde março, em Portugal, há 700 médicos especialistas que acabaram a sua formação. Já falámos disso. E desde março o governo não os mete a trabalhar nos hospitais. Porquê? Porque não quer gastar dinheiro. E engana as pessoas abrindo espaços onde não tem médicos suficientes, nem enfermeiros até pinteiro. Por isso é que eu acho que uma coisa é dizer assim, não é uma vergonha, não protestaram. Ou não só isso, na altura não protestaram o suficiente. Pronto, mas não basta. Que até assumida pelo mas é uma evidência, está bem, mas é uma evidência, é uma realidade. Eu prefiro, se calhar, ter um serviço em Torres Novas, de qualidade, e não estar a querer abrir aqui uma coisinha ao lado, uma chafarica, em que não tenho lá médicos para tratar das pessoas. Se calhar preferia esperar mais 6 meses ou mais um ano, ou quando tiver os médicos suficientes, fazer isso. Mas agora dizer que a TAC já está com as obras bastante avançadas. Mas a questão não é ter a TAC não funciona sozinha. Não, pois não.
Pronto, tem que ter médicos, tem que ter enfermeiros. Mas ataque não funciona sozinha. É isso que vocês não estão a perceber. Já passaram 3 anos. Mas já te expliquei o processo de ataque. Mas eu não quero saber do processo de ataque. Eu estou a dizer, podem lá pôr 2 TACs ou 3 TACs. Se não tiverem. Milhões de euros lá colocados. Ou se calhar era mais urgente, porem lá médicos, contratar os médicos. Estão 700 médicos em Portugal que acabaram a especialidade, têm formação pronta para trabalhar, 200 já foram embora do país e estão, desde março, à espera que um governo abra um concurso para pôr médicos nos hospitais. E isto é uma vergonha e tem que ser denunciada. Se há falta de médicos em Tomar, se há falta de médicos em Torres Novas, se há falta de médicos em Abrantes, os 700 não vinham para cá. Pois não. Mas nem que viesse só mais um. A mim revolta-me. E quantas vezes é que existem candidaturas abertas? Ou por isso mesmo é que eu estou a dizer. Ou não é isso. Estes 700 são até médicos que já só fizeram o internato, fizeram a especialidade. Não são esses que têm as candidaturas abertas. Eles querem trabalhar como especialistas. Uma coisa é tu teres concursos abertos como tiveste e não ter gente suficiente que se candidate, porque não há no mercado. E agora tens 700 no mercado à espera que o Estado abra o concurso e nós não abrimos. Ou seja, quando não há médicos, abrem-se concursos nos hospitais. Agora que já não se abrem. Isto é inaceitável, é inacreditável. E as pessoas têm que saber isto. Percebes? Eu percebo, eu digo assim, eu próprio já disse várias vezes, não vale a pena inventar, porque não há médicos suficientes em Portugal para as vagas todas ficarem nos hospitais. Quando houver, e houver excesso, vão deixar de querer estar em Lisboa, a pessoa tem vaga em Tomar ou em Évora. Isto não há discussão. Se alguém disser que só não há médicos nas vagas todas, que o ministro não quer, é mentira. Não há médicos suficientes. O que me revolta é agora existirem 700 que estão prontos, que estão formados, que estão à espera e o governo não abre o concurso. Isto é inaceitável. É a primeira vez que isto acontece em décadas de história. A única área que não teve congelada durante o período da Troika foi precisamente a questão dos médicos. Porquê? Porque havia menos. E isto é inaceitável. Muito bem, vamos então concluir esta primeira parte de Médio Tejo em Revista. Vamos voltar já de seguida. Fique por aí. Estamos de volta, segunda parte de Médio Tejo em Revista. Na primeira parte, recorde-se, abordámos a questão das portagens, nomeadamente na A13 e na A23. Agora vamos continuar, claro está, a incidir o foco sobre o distrito de Santarém, nomeadamente sobre os investimentos necessários para a nossa região, e aqui saltam à vista as questões de âmbito de vias de comunicação, ou seja, estradas, e avançava aqui, agora começo pelo Costa, por situações que muitos autarcas têm reclamado, entre aspas, para os seus municípios, para os seus concelhos, nomeadamente pontes. Fala-se de uma alternativa necessária para a chamusca. Em Constância também se pede outra alternativa para passar o Tejo. São mesmo duas necessidades e caso sejam, até que ponto, a curto, médio prazo, poderão ser realidade? Bem, sobre as acessibilidades, existe um conjunto. Não é normal os autarcas fazerem o seu trabalho de pressão para mais e melhores infraestruturas no distrito de Santarém. Eu sublinho a necessidade de casos muito específicos. Já lá vou às pontes. Começar pela Nacional 361 em Alcanena. Sem dúvida. É a Nacional 361 em Alcanena, que também é a Nacional 362, basicamente na mesma região, entre o concelho de Santarém e o concelho de Alcanena. Tudo que é Nacional 361 e a Nacional 362, até pela importância que tem para a economia daquela região, são cruciais. Que são conhecidas as expressões públicas muito vincadas da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceceira, sobre o assunto, também do atual Presidente de Junta de Freguesia, mais afetado, de Monsanto, o Samuel Frazão, meu amigo de longa data, um jovem Presidente de Junta que certamente conseguirá fazer um bom trabalho, mas dizer que realmente começa a ser desesperante a situação da Nacional 361 e Nacional 362. Estava no programa eleitoral do Partido Socialista, já devia ter sido feito, está como prioridade nos investimentos, ao contrário de outros casos, a Nacional 361 está com prioridade nos investimentos. Existem alguns problemas, nomeadamente a nível de impacto ambiental, e eu tenho
feito várias conversas, quer públicas, quer particulares, com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Ainda na última semana, o deputado Duarte Marques, e bem, questionava o Ministro Pedro Marques sobre esta situação. Sim, é justo dizer que ele na resposta disse que não havia dinheiro, mas que o Costa o chateava bastante com esse assunto. Eu passo a vida a chateá-lo para resolver este assunto. E faço a minha responsabilidade, mais muitas vezes do que em público, em privado, tenho chateado muito para resolver este assunto. E o que a questão que existe logo é uma questão do impacto ambiental. Há ali um problema ambiental que tem a ver com a mudança da própria faixa de rodagem, mas obviamente que eu quero acreditar que aquilo tenha que ser resolvido e vai ter que ser resolvido. Eu estava no programa eleitoral do PS para o Distrito de Santarém, já devia ter sido feito e tem de ser feito, e a obra tem que iniciar e não tenho problema nenhum em dizer que já devia ter sido feito. São públicas as minhas intervenções sobre o tema e não descansarei desse assunto enquanto o assunto não for resolvido, e não tenho descansado. Já fui ao terreno várias vezes, já reuni com os autarcas, tenho feito críticas públicas sobre o assunto, por isso não vou aqui dizer diferente do que já disse, já devia ter sido feito. E agora, como há dias o Duarte também me dizia numa mensagem, agora é fazer. Já devia ter sido feito e obviamente que o PS já teve, em 2 anos, já podia ter iniciado esta obra, que não tem assim um custo tão elevado no contexto. Eu percebo que um conjunto de pequenas obras a nível nacional é muito dinheiro, mas neste caso em concreto era para ontem. Questão diferente. Nacional 361 e 362 eu coloco com prioridade absoluta. Questão diferente. Travessia do Tejo. Temos um problema grave na chamusca, um problema de segurança pública. Temos os lixos, têm que estar em algum lado, estão na nossa região, já na Lesírio do Tejo, mas na fronteira com o Médio Tejo, estão na freguesia da Carregueira, na Chamusca, no concelho da Chamusca, e colocam os resíduos perigosos a passar por um conjunto de localidades, nomeadamente Chamusca, Alpiarça e Almeirim. Um dia existe uma tragédia e aí vamos ver como é que o país responde ao facto de ter colocado. Eu acho que a base do erro inicial vem do tempo da CDU na Câmara Municipal da Chamusca, que permitiu a construção daquela infraestrutura que é necessária para o país sem a construção das acessibilidades. Eu acho que o erro de base vem daí. Mas depois, a partir daí, um conjunto de governos de todas as cores políticas também não resolveram o problema. E obviamente que é necessário resolver o problema de passar os caminhões pelo centro da cidade, mas também, e por centro das vilas, dentro das vilas e cidades, mas também a questão da travessia do Tejo, que obviamente aquela ponte não tem o mínimo de condições. Neste caso, o Partido Socialista até apresentou um projeto de resolução sobre a matéria, que ainda não foi debatido, que visa encontrar soluções para a questão. Obviamente estamos a falar de uma questão que só pode ser colocada com fundos comunitários. Os atuais fundos comunitários são muito difíceis para a resolução do problema em concreto, porque as acessibilidades não estão lá colocadas, mas numa questão ou de renegociação de futuros comunitários ou do próximo quadro comunitário de apoio, a questão da travessia da ponte tem que estar colocada, porque é uma questão de segurança também que está a ser colocada. A questão de Constância é legítima. O novo Presidente da Câmara de Constância, o Sérgio Oliveira, tem, e bem, defendido a questão. Também é uma questão que só se poderá resolver com fundos comunitários. Se calhar, aqui eu até posso concordar com algumas coisas que já foram aqui ditas pelo Duarte, se calhar valia mais ter feito aquelas 2 pontes do que algumas autoestradas. É um conceito que está dividido ao meio entre Santa Margarida e Constância. Por acaso, daqui a bocadinho vou para Constância para outra atividade, para a apresentação da candidatura distrital do António Gameiro, mas por acaso até a questão de Constância, obviamente que é importante e que também urge ser resolvido. Mas também não sei, e não quero ser especialista em travessias, em pontos, não sou nem quero ser. Agora temos que encontrar, se é com uma que se resolve, se é com 2 que se resolve, se uma a meio termo resolvia a situação, honestamente até poderia acontecer uma a meio resolver a questão dos 2 sítios e o trânsito de pesados ser desviado. Não sei, acho que todas as situações devem ser estudadas. Agora, que o problema
de segurança que existe na chamusca tem de ser resolvido. Tem. Até porque um dia existe uma tragédia. E quem é que são os responsáveis? Há pouco tempo, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Chamusca, meu amigo há muitos anos, o Joaquim Garrido, dizia-me assim: um dia acontece uma coisa muito a sério e ninguém pode dizer que não sabe. Toda a gente sabe o que é que se passa aqui. Passam resíduos perigosos para o centro da vila. E acho que não podemos ser irresponsáveis ao ponto de não colocar isto como uma prioridade absoluta para o país de resolver este problema. Porque colocaram lá os resíduos naquela população e ninguém se preocupou em ter o problema resolvido da travessia. Obviamente que há 20 anos atrás, como contrapartida, se calhar tinha sido bem mais fácil de resolver. A CDU também já não está na Câmara Municipal da Chamusca, por isso não vale a pena estar aqui a bater no ceguinho, mas obviamente com um conjunto de governos consecutivos esqueceram-se desse assunto. O Sr. Presidente da Câmara da Chamusca e a Câmara da Chamusca têm referido muito bem esta situação. O Presidente da Câmara de Almeirim, Presidente da Comunidade Intermunicipal de Alzir do Tejo, tem feito um conjunto também de intervenções públicas muito vincadas sobre o assunto, até pela sua preocupação enquanto Presidente da Câmara Municipal, e também, até porque é a maior localidade das três que aqui referi. Eu espero que não exista uma tragédia e acredito que se tenha que encontrar soluções. Agora, essas soluções, nomeadamente a Travessia do Tejo, só com fundos comunitários, e acredito que vai ter que ser uma prioridade para o país. Duarte Marques, perante todo este conjunto de necessidades, como é que se justifica que estas situações não avancem? Falta de conhecimento não será? Falta de atenção? Falta de investimento? Não. Há aqui, na minha opinião, 4 situações bastante diferenciadas. Estamos a falar de projetos que alguns estavam em andamento e nós não percebemos porque é que estão parados. O caso da 361 e da 362 são as duas estradas, uma que liga Santarém a Alcanede e a outra que liga os Amiais a Alcanena. Sim. São duas realidades diferentes do resto das outras. Porquê? Porque estas tinham dinheiro cabimentado, tinham projetos em desenvolvimento e que tinham uma necessidade muito grande, que há um setor industrial muito forte em qualquer um destes eixos, porque isto é importante. O que não consigo perceber é que numa delas a primeira fase da obra está feita, a fase entre os Amiais e Alcanena, a primeira fase foi feita em governo da austeridade, governo anterior, PSD e CDS. O que eu não percebo, e foi isso que eu acusei o Ministro esta semana, é como é que pelo segundo ano consecutivo o investimento público é tão baixo. Eu recordo que o governo anterior era acusado de baixar o investimento público em período de austeridade, óbvio que baixou. Mas é curioso que neste governo, apesar de dizerem que baixou a austeridade, apesar de no Orçamento de Estado colocarem mais verbas, pronunciando um aumento do investimento público, deixam 850 milhões de euros para gastar na área das obras públicas. Quando às vezes dizem que é o Ministro Centeno o rei do déficit, não. O rei do déficit é o Ministro das Obras Públicas porque não faz obras públicas. Portanto, ficaram 850 milhões de euros para gastar em obras públicas, para utilizar. E no caso da Nacional 362 e 362 não se pôs lá um grão de areia. Vamos quase em 3 anos de governo. Eu não percebi, perguntei ao Ministro, se o facto de alterar os projetos é uma forma encapotada de atrasar o início das obras. O que é facto é que nem a 361 nem a 362 ainda têm obra iniciada e não se prevê que isso seja feito nos próximos meses. E, portanto, há aqui claramente uma cedência do Governo ao Ministro das Finanças. Tem um discurso de austeridade para fora e um discurso de investimento para dentro. Mas depois, na prática, estas obras não se concretizam. E é inaceitável. E depois temos as outras. Para fechar este capítulo, 361, 362 é porque o Ministro das Obras Públicas, Ministro das Infraestruturas, não as quis fazer ou não quis gastar o dinheiro que teve disponível. Fechou o ano e deixou por usar 850 milhões de euros. Eu tinha vergonha de deixar um orçamento tão grande por gastar, ou então não o tinha colocado no orçamento. Não venham dizer, como ele diz muitas vezes, que foi o governo anterior, já para ter um encargo ambiental ainda maior e um risco de saúde pública, que é o facto de passou a acolher todas as coisas. Eu não estou a pedir que faça uma piscina olímpica na Chamusca, não é isto. Era que haja infraestrutura suficiente para garantir que as pessoas não são ainda mais prejudicadas. Porquê? Porque a quantidade de caminhões que atravessam aquela vila todos os dias, aliás, nem passam um pelo outro, é um risco monumental. Aquilo não são caminhões que levam areia, são caminhões que levam resíduos perigosos.
É impossível morar no meio da chamusca com isto. Ninguém tem qualidade de vida. E portanto, tem que haver ali uma alternativa também ao trânsito da ponte da chamusca. Uma tese era acabar o IC3 e fazer aquela ligação pela chamusca, era o ideal. Eu não sei, não sou engenheiro e nem quer ser. Haverá com certeza uma solução adequada para aquilo. Se é uma nova ponte ou não é, eu desejava que não se fizessem mais pontes ali no Tejo, não é por aí. Agora, encontrem uma solução que seja ambientalmente sustentável, que resolva o problema das pessoas da chamusca e, sobretudo, que facilite o acesso ao ecoparque do Ravão. Porque aquilo que existe hoje é um perigo público. Depois temos outra questão, que é a ligação do IC9 A1 no nó de Fátima. Aliás, havia uma solução que o anterior governo optou, que era uma solução mais pequena, que era alterar praticamente ali a zona da portagem da entrada em Fátima. Este governo nem isso fez e, portanto, nós continuamos à espera da conclusão daquela obra que é importante, que é garantir que há uma ligação entre as duas vias rápidas e, sobretudo, que a zona de Fátima não seja tão... não haja tanta confusão nas alturas de maior afluência, porque aquele nó de facto não tem capacidade para absorver aquela gente toda. E depois podíamos falar de outras obras públicas mais fáceis, mais pequenas, cá por todo o distrito de Santarém. Eu há dias nem queria acreditar. Isto nas campanhas eleitorais nós vamos a pontos, nunca vamos, e na zona de Salvaterra de Magos, Ponte Rainha da Amélia? Não, na Salvaterra de Magos há ali partes do concelho que têm casas novas, vivendas, etc. Agora está-me a faltar o nome daquela localidade, mas não tem estrada, não tem uma estrada nem de Alcatrão Velho, não tem, aquilo é em terra batida. Eu às vezes se aquilo é municipal, se não é uma vergonha. Não sei o que estás a falar. É surreal. Uma Câmara, o Bloco de Esquerda, que fala tanto de obras públicas, teve todos os derreteu aquela Câmara aquela Câmara agora é do PS, mas há ali zonas do concelho que são zonas, não é uma casa que fica isolada lá no meio de uma vila, não, são freguesias inteiras em que há zonas de habitação que não têm estradas, é terra batida, aquilo está direitinho de facto, mas aquilo é uma desgraça, aquilo parece terceiro mundo e é inaceitável como é que isto ainda se passa neste distrito. Mas a Câmara de Salvaterra sempre foi uma grande, agora brincando que a situação sempre foi uma questão de nível do Bloco, era a única Câmara do Bloco, e em que o Bloco a nível nacional defendia que as câmaras tinham que ter orçamento participativo e o Bloco lá votou contra este sem ser orçamento participativo. Sim. O Bloco defende na Assembleia da República que se cabe com as touradas, Salvaterra fazia... que vocês decidiram ir com o Bloco para o governo, nós. Ou seja, a Câmara de Salvaterra era um péssimo exemplo e a nível de credibilidade era das piores câmaras e das piores câmaras do distrito. Então o PS está há quanto tempo? Está há 4 anos, está num processo de recuperação da Câmara Municipal que será muito longo. Agora, depois há aqui outra coisa que foi importante desta audição com o Ministro das Obras Públicas, eu até fiz um elogio ao Secretário de Estado, Guilherme Oliveira Martins, por causa do Museu Ferroviário. Porque ele próprio e o atual diretor do museu já disse que o Secretário de Estado tinha tido um empenho muito grande e nós fizemos muita pressão para isso também, para que houvesse ali um comprometimento da parte do Governo relativamente à solidez financeira da Fundação do Museu Ferroviário, que aproveito aqui para dizer que soube há dias pelo Presidente da Associação Portuguesa de Museus que está numa fase final de ganhar um prémio melhor museu europeu do ano, vai ter lugar na Polónia. Já vem na imprensa. E o João Neto, que é o presidente, que é casado com uma senhora de maçã, que é o diretor do Museu da Farmácia, contou-me orgulhoso que o Museu do Entroncamento, o Museu Ferroviário, estava na final. Mas para dizer o seguinte, fiz uma pergunta ao Sr. Ministro e ele disse-me que sim, e portanto isto acho que é uma informação importante para as pessoas que trabalham lá, que é o facto dos funcionários do Museu Ferroviário irem ser considerados como funcionários integráveis através do PREVPAP na administração pública. E essa foi uma garantia que ele deu. Eu tinha feito essa pergunta já ao Jaime Ramos, ao diretor do museu. Ele disse que sim, que havia essa vontade, mas esta é a primeira vez que publicamente o Ministro assume como tal. Não deu garantias que fossem todos os funcionários, mas disse que o estatuto seria adequado a isso e que, portanto, os funcionários do Museu Ferroviário podiam contar, ser integrados no PREVPAP desta forma na administração pública. Eu acho que é justo. Aquele museu tem muito para crescer, aquele museu não está feito. Aquele museu é um museu em evolução. E é um museu espetacular. E, aliás, esperamos que o Governo rapidamente decida quem é que lá vai colocar. Espero que não ponha lá nenhum dirigente partidário por essa via, mas coloca alguém que tenha capacidade, criatividade para dar o outro salto que o museu precisava. Já aqui discutimos isso. O museu foi levado até agora pela liderança do Jaime Ramos, que era presidente de Câmara de Entroncamento, foi um dos grandes impulsionadores do museu, mas ele próprio diz que isto hoje precisa de outro tipo de pessoa, alguém que tenha uma visão internacional, mais internacional, ou então, como ele costuma dizer, e com alguma razoabilidade, alguém que venha da casa, alguém que seja da máquina
dos comboios, que facilita um conjunto de situações que às vezes acabam por se atrapalhar na gestão da casa, porque há ali que depende tudo, tanto da CP, da Refer, etc., que é bom ter alguém da estrutura que conheça os canos e que facilmente venha desbloquear as pequenas coisas que é preciso resolver. E por outro lado também tenho financiamento para poder, se não tiver esta craveira internacional de projetar um museu, ter alguém que tenha essa criatividade. Mas hoje em dia a gente... Mas penso, pelo que conheço e das conversas que tenho tido com o Sr. Secretário de Estado, Guilherme Oliveira Martins, que está muito empenhado nesta questão, tem empenhado pessoalmente nesta questão, como o Duarte aqui já referiu, que certamente a solução passará também sempre pela CP e pela IP se envolverem também mais diretamente na gestão e a nível do próprio financiamento, como forma de financiamento, porque sendo aquilo uma fundação, pois existe a questão das regras das fundações e aquelas complicações que o Bloco de Esquerda também na Assembleia da República tentou fazer um número com isso e correu-lhes mal por uma simples razão. Obviamente não está em causa o financiamento da fundação do Museu Nacional Ferroviário se a CP e as Infraestruturas de Portugal assumirem um conjunto de situações como custos próprios, digamos assim. E acho que sossegando o Duarte, acredito que a solução que vai acontecer para o museu passará por alguém que conheça bem o setor ferroviário, é isso que defende, é isso que tem defendido junto da tutela e que também tenha essa capacidade de conhecer. E por que não, até as próprias empresas, nomeadamente a própria ICP, ter uma participação mais forte e mais ativa na gestão, que eu acho que será importante. Muito bem, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, já estamos mesmo na reta final. Não, só desejar uma boa semana a todos e esperar que durante os próximos dias tenhamos boas novidades para o Distrito, é que se desenvolva o contrato para os médicos que podem vir para cá, que se contratem os enfermeiros que também estão em falta e que estas obras públicas possam vir a resolver, porque havendo dinheiro e havendo projeto, só esperamos é que venham para o terreno e que se concretizem. Muito bem, ficamos com esses votos. Duarte Marques, Hugo Costa, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Nós voltamos dentro de 2 semanas. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.